Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muita gente, mas ao mesmo tempo incomoda muita gente. O objetivo desse nosso bate-papo é falar sobre previsão do futuro. Muitas pessoas têm se consultado conosco ao longo do tempo que chegam até nós com uma visão um pouco equivocada a respeito do futuro ou das previsões do futuro. O que é uma previsão do futuro? É o prenúncio de um fato que vai acontecer. Mas notem, é muito importante que nós tenhamos a compreensão exata de como acontece esse prenúncio. Existem dois tipos de acontecimento no futuro. O futuro não é a continuação do filme da nossa vida. O futuro não está determinado em 100% dos acontecimentos. Isso seria um imenso sacrilégio, porque isso tiraria de nós o poder do livre-arbítrio, que é o maior poder que nos foi dado por Deus. Então notem, o que está no futuro de uma pessoa depende de quem é aquela pessoa, de onde ela veio, de que encarnações ela viveu, de que experiências ela amealhou ou acumulou ao longo dos séculos, de qual é o plano reencarnatório dela nesta vida. Existem algumas pessoas que têm uma vida mais regida pelo destino. E existem outras pessoas que têm uma vida menos regida pelo destino. Quando nós nos deparamos com alguém que não tem a vida regida pelo destino, e essa pessoa pergunta: quando é que eu vou encontrar o amor? Quando é que eu vou encontrar um trabalho que me satisfaça? Quando é que eu vou encontrar uma realização que me preencha? Existe aí um equívoco que faz com que essa pessoa que não tem a vida regida pelo destino em grande parte, pense que o futuro irá entregar isso pronto. Mas não é assim que acontece. Só temos condições de prever o futuro onde o futuro já está escrito. Só temos condições de prever o futuro onde aquela vida tem uma maior regência do destino. E mesmo assim, nem mesmo as vidas que são muito regidas pelo destino têm todos os acontecimentos futuros já programados e já planejados. Não podemos deixar de usar o poder do livre-arbítrio. Cada escolha que nós fazemos abre diante de nós uma outra vertente de futuro. Quando estamos falando daquela pessoa que não tem a vida plenamente regida pelo destino. Então, ao fazer uma consulta de tarô, tenha essa visão. Existirão coisas na sua vida que não estarão regidas pelo destino, não depende do tempo, não depende de algo chegar, não depende de algo acontecer, não depende de uma surpresa chegar na sua direção, não depende da mão do destino colocar aquilo no seu caminho, não, depende das suas escolhas. Quando nós vamos fazer a previsão para uma pessoa que não tem a vida plenamente regida pelo destino, nós observamos o contrato reencarnatório dela, nós observamos as energias macro da vida dela, nós observamos as tendências da vida dela. Por quê? Porque não está escrito no destino, não há regência do destino. Ela pode escolher, e para conquistar determinadas coisas, ela pode trabalhar para isso. Um casamento, por exemplo. Casamentos regidos pelo destino acontecem obrigatoriamente.
sem que seja necessário fazer nenhum tipo de força. O lado bom disso é que as relações acontecem de maneira espontânea. O lado ruim disso é que, quando existe um casamento regido pelo destino, determinado pelo destino, um casamento compulsório, aquele casamento que precisa acontecer para que um plano se cumpra, habitualmente nós estamos falando de um casamento provacional. É um casamento que não será como o casamento dos contos de fada. Ao contrário, quando nós nos deparamos com uma pessoa que não tem um casamento obrigatório na sua linha do destino, pode parecer um prejuízo, pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade é uma das melhores oportunidades, porque o destino não está escrito. Então eu posso fazer a escolha agora. Eu não preciso me contentar com algo que já está no meu caminho. Não devemos nos deixar levar pela impressão errônea que muitos cartomantes e videntes ao longo do tempo insuflaram na cabeça das pessoas. Quem estuda de fato a vidência, quem estuda de fato as previsões, quem estuda de fato de maneira profissional as tendências que vêm pela frente, sabe que não existe nenhuma possibilidade de algo que não esteja previsto no destino ser prenunciado. Se não está previsto no destino, e se o nosso papel é olhar para o futuro do destino de alguém, se não está ali cravado, se não está ali registrado o que vai acontecer, como prever? Simples, fazendo uma avaliação das tendências. Quem é aquela pessoa? De onde ela veio? Qual é a energia que está atuando sobre ela nesse momento? Que arcano rege a vida dela? Quais são as chaves kármicas da vida dela? Quais são os acontecimentos periféricos que estão cravados no destino? Por exemplo, existem pessoas que vieram ao mundo para viverem a experiência da viuvez. Não têm um casamento obrigatório para experimentarem, podem escolher, mas necessariamente ficarão viúvas. Então a gente sabe que nesse momento estamos diante de alguém que vai se casar. Agora, o tempo dos acontecimentos no tarô não é o mesmo tempo que nós temos em termos de percepção. O tempo de acontecimento no tarô não é vai acontecer na data X ou na data Y. Se estiver previsto no destino, se estiver cravado no destino, sim, aquele acontecimento vai emergir aproximadamente naquela data. Mas não existe nenhuma arte esotérica que seja capaz de entregar com absoluta assertividade uma data. O tarô não trabalha datas. A cabala trabalha datas, mas acontecimentos específicos, ou a maioria dos acontecimentos específicos, eles emergem depois de algum movimento nosso, depois de alguma iniciativa da nossa parte. Então, quando vou encontrar o amor? Quando você começar a procurá-lo. Estamos falando de uma pessoa que não tem a vida amorosa regida pelo destino. Então, quando eu vou encontrar o amor? Quando você começar a procurá-lo. Quando você fizer movimentos. Quando você começar a observar as pessoas além das aparências. Quando você iniciar um movimento de se preocupar de fato com a personalidade da outra pessoa e não apenas com a aparência física da outra pessoa. Quando você criar laços de empatia para aquelas pessoas que não têm a vida regida pelo destino, ou a vida amorosa regida pelo destino. Nossa vida ela é composta de 14 setores diferentes. A vida amorosa é apenas um desses setores. Para aquela pessoa que não tem a vida amorosa regida pelo destino, os acontecimentos
que irão emergir no futuro dependerão exclusivamente dos movimentos que aquela pessoa fizer. Sobretudo movimentos íntimos, porque quando intimamente nós nos libertamos das correntes do passado e passamos a vibrar uma frequência mais elevada, nós atraímos pessoas que são capazes de nos proporcionar mais alegria, mais satisfação, mais contentamento, mais dignidade, mais respeito, mais, de fato, bênçãos. Se ou enquanto nós nos mantivermos conectados ao passado, nas dores, nas angústias, nos arrependimentos, nas queixas, nas lamúrias interiores que todos nós fazemos, isso não é privilégio apenas de quem está fraco, todos nós temos os nossos momentos sombrios, não é mesmo? Se nós nos concentrarmos neles e nossa vida naquele setor não estiver sendo regida pelo destino, nós não veremos as realizações que nós desejamos enquanto não nos desconectarmos daquela faixa vibratória. As pessoas que têm a vida regida pelo destino têm uma elevadíssima potencialidade de ter acesso a acontecimentos com muita objetividade. A vida está regida pelo destino, aquilo está escrito, vai acontecer. Então é fácil, é muito tranquilo acessar esses movimentos do futuro e predizer esses movimentos. Mas estamos na nova era. A maioria das reencarnações acontecidas no final do século passado e, sobretudo, as do início desse século, não estão acontecendo com destinos cravados, com destinos já pré-determinados, com acontecimentos a todo momento já definidos em um contrato. Não, o nosso poder do livre-arbítrio está sendo colocado nas nossas mãos com muito mais intensidade do que podemos imaginar. É preciso que tenhamos a consciência de que para que determinados pontos ou determinadas coisas aconteçam nas nossas vidas, nós tenhamos que fazer o movimento. Nós tenhamos a compreensão que precisamos fazer o movimento. Que movimento? O movimento de libertação. Não ficar esperando o destino fazer acontecer. Não criar expectativas a respeito de algo que não existe, não está cravado no destino. E aquilo que não existe, nós podemos criar. Nós somos criadores, nós somos co-criadores, nós atraímos aquilo que queremos, nós atraímos aquilo que necessitamos, nós atraímos aquilo que vibramos. Então é muito importante que tenhamos o entendimento muito claro de que a previsibilidade do futuro é perfeitamente possível em um determinado setor da sua vida que esteja efetivamente regido pelo destino. Mas se aquele determinado setor da sua vida não estiver regido pelo destino, ele está regido pelas suas decisões, pela sua vontade, pela sua mente, por aquilo que você cria, por aquilo que você emana, por aquilo que você produz mentalmente, o tipo de vibração que você gera, essa vibração é que vai atrair para você aquilo que você deseja ou aquilo que você não deseja, dependendo da qualidade vibratória do que você emanar. As pessoas não compreenderam ainda, mas vão compreender, sobretudo nesse tempo de transição que nós vivemos, essa transição planetária, mas vão compreender que nós podemos efetivamente assumir o papel de alfaiates do nosso destino. Se você tem uma lição kármica, se você tem uma dívida kármica, se você tem uma trava kármica em um determinado setor da sua vida, aquilo já está mais ou menos decidido, você vivenciará aquilo consoante as suas dívidas e lições kármicas permitirem. Mas se em determinados setores você não tem nenhuma trava kármica, não espere um prenúncio do destino. Não espere que algo efetivamente já esteja planejado
ou que vá acontecer, como se fôssemos capazes de adiantar o filme da vida em 2, 5, 10 anos e ver a cena que vai se descortinar. O filme não está pronto, meu querido e minha querida. O filme, na vida das pessoas que não têm o futuro regido pelo destino naquele determinado setor ou naqueles determinados setores, o futuro é um filme por fazer. Nossas decisões de hoje, nossos movimentos de hoje é que definem o futuro. Então vocês vão notar, sobretudo nos nossos programas de rádio, quando fazemos os atendimentos online, os atendimentos ao vivo, vocês vão notar que existem casos em que as respostas são certeiras. Isso vai acontecer em setembro do ano que vem. Olha, essa outra coisa só vai acontecer daqui 5 anos. Mas vocês também verão que existem outros casos em que as respostas não são precisas. Por quê? Porque não está escrito, porque não está cravado no destino, porque depende dos movimentos daquela pessoa, porque depende da mudança de atitude daquela pessoa, porque depende, sobretudo, daquela pessoa tomar determinadas decisões ou agir de determinadas formas, e cada caso é um caso, para que aquele movimento se manifeste. Então, a questão não é nem perguntar o quando, porque muitas vezes o quando depende apenas de você. A questão é perguntar como. A questão é perguntar o que eu tenho que fazer. De que maneira eu posso colaborar ou de que maneira as minhas atitudes podem corroborar para a realização dos meus intentos. Se você não tem o futuro naquele determinado setor regido pelo destino, o futuro depende exclusivamente dos seus movimentos, do seu entendimento, da sua cura interior, da sua cura espiritual, da sua elevação como pessoa, da sua elevação frequencial, do seu desamarrar das amarras do passado, da sua libertação daquilo que já não te serve mais, da libertação daquilo que não vai produzir mais nenhum tipo de bem proveitoso e produtivo na sua vida. Depende de você buscar o novo, olhar para frente, olhar para o futuro, querer construir o futuro, querer de fato fazer uso desse arbítrio que é livre e que é o recurso mais poderoso que existe na sua vida. Muitas vezes você pode se perguntar, mas por mais que eu faça, eu não consigo encontrar alguém. Muitas vezes você não quer encontrar alguém. Muitas vezes você quer ser encontrada. Mas se o destino não está escrito nesse sentido, não está pronto, o filme não está pronto, você não será encontrada se você não se expuser, se você não colaborar com o futuro, se você não se colocar num posicionamento de ser mais vista, de ser mais benquista, de ser de fato mais visualizada. Como você muitas vezes deseja que o amor emerja, se você o busca em lugares inadequados? Muitas pessoas querem encontrar o grande amor da vida delas, aquele sentimento puro, aquele sentimento intenso, aquele sentimento que é capaz de fazer a pessoa de fato querer matar ou morrer por você. Mas onde você vai buscar essa personalidade? Será que nós temos pessoas interessadas nesse tipo de relação, naquela balada, naquela boate, naquele axé, naquele carnaval? Ou será que as pessoas que estão interessadas em relações estão em outros lugares, estão com outros hábitos, estão desenvolvendo e praticando outras atividades? É muito importante nós termos o senso correto da expectativa. Quando nós criamos uma expectativa, nós temos que ser coerentes para que aquela expectativa não nos frustre, para que aquilo não nos machuque, para que aquilo não nos decepcione, para que aquilo não nos magoe. Então espere colher da figueira figos.
Espere colher da laranjeira laranjas. Espere colher das mangueiras mangas. Não espere plantar uma determinada semente para colher outra. Não espere que o relacionamento que você plantou de maneira leviana, ou de maneira subjetiva, ou de maneira passional, vá render tranquilidade e segurança. Nós precisamos aprender a olhar para os códigos cabalísticos das pessoas. Deus, na sua infinita sabedoria, colocou nas mãos do homem a resposta, a decodificação necessária para que nós entendamos se aquela outra pessoa de fato irá acrescentar na nossa vida ou não. Mas não usamos essas ferramentas. Queremos que os tarólogos e os videntes e os guias espirituais nos entreguem caminhos prontos. Queremos que alguém arrume uma solução para que o desejo do nosso coração seja atendido. Mas, meu querido, minha querida, nós realmente somos co-criadores do nosso destino. Nós precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos tomar decisões coerentes com as nossas vontades. Pessoas querem alcançar ou conquistar alguém que as ame, as venere. Pessoas querem conquistar as outras no sentido de encontrar alguém que possa proteger, possa cuidar, possa compartilhar uma vida interessante. Mas onde você busca essas pessoas? Será que você busca essas pessoas? Será que a sua permissividade ou o seu excesso de esperanças, ou será que a sua visão passional a respeito de alguém é realmente a visão correta para quem busca uma segurança? Se você quer segurança amorosa e se o seu destino não está escrito no campo amoroso, se ele depende das suas atitudes, busque essa pessoa em lugares, em atitudes, em comportamentos, em escolhas mais nobres, porque lá essas pessoas existem, lá essas pessoas se encontram. Aqueles que buscam relacionamentos verdadeiramente duradouros se preocupam com a qualidade energética da outra pessoa. Se preocupam se cabalisticamente aquela pessoa tem o real potencial de fazer feliz, de te fazer feliz, de me fazer feliz, de nos fazer feliz. Precisamos compreender, contudo, que a felicidade não é algo eterno e perene. A felicidade ela é conquistada, os relacionamentos eles exigem, muitas das vezes, concessões. Temos 5 tipos de relacionamentos, 5 tipos de combinações, e essas combinações elas extrapolam qualquer esfera. Isso é soberano à questão de signo, a questão de numerologia, a questão de sinastria. Temos 5 tipos de combinações que são soberanas e depois a gente faz as outras investigações. Temos as relações que vibram, as relações que se atraem, as relações passivas, as relações opostas e as relações neutras. Como esperar um amor perene, duradouro, intenso e forte de uma relação oposta? Os opostos se atraem, mas ninguém conta a história do que acontece depois que a atração atinge o seu ápice. Acontece um choque. É esse tipo de relação que você quer? As pessoas querem viver intensidades sexuais tremendas, mas ao mesmo tempo querem viver a segurança do amor amigo. Meu querido, minha querida, nós temos que fazer escolhas. Fazer escolha é um processo de abrir mão de alguma coisa. Nem sempre tudo aquilo que nós queremos será entregue nas nossas mãos. Nem sempre nós conseguiremos construir exatamente da forma que nós queremos, porque estamos lidando com outras individualidades, estamos lidando com outras pessoas, estamos lidando com seres que também têm o direito de exercerem o livre-arbítrio.
temos que nos livrar do hábito de acreditar que só porque alguém nos disse aquilo no primeiro encontro, essa fala vai se manter de maneira eterna. Não. A vigilância é diária. Aquilo que fez com que a outra pessoa se encantasse em nós precisa continuar existindo para que o encanto possa continuar existindo também. Mas muitas vezes encantamos a outra pessoa e aí passa-se o tempo e nós mesmos perdemos o encanto e não temos mais as condições de encantar o outro. Como querer que o outro se mantenha encantado por nós, se nosso próprio encanto morreu? Se nos deixamos levar pelas questões do dia a dia, e aí quando a gente vai analisar é uma relação de opostos. É muito importante que nós tenhamos a consciência de que relacionamentos afetivos proveitosos, edificantes e saudáveis são aqueles relacionamentos afetivos que não são construídos sobre dor, sobre sangue, sobre tristeza, sobre mágoa. Precisamos estar bem para encontrar não a nossa outra parte, porque a história das almas gêmeas confunde um pouco a cabeça das pessoas. Não somos metades de laranjas que vivem buscando as outras metades. Isso é um mito. Devemos ser inteiros para que, inteiros sendo, possamos encontrar outras pessoas que também são inteiras e que, uma vez se unindo a nós, esses dois inteiros se transformam em algo maior. É a plenitude da relação. É o relacionamento onde você, com todo o seu potencial, você inteiro, você inteira, encontra alguém nas mesmas condições e que pode, de fato, não apenas compensar uma carência, não apenas compensar uma necessidade ou uma vontade da sua parte, mas pode efetivamente produzir mais amor, mais calor, mais sabor, mais perfume na sua vida, mais leveza na sua vida. Uma leveza que já existe, porque você está inteiro. Antes de procurar o amor no outro, deveríamos olhar para o amor dentro de nós mesmos. Se o seu destino não está regendo a sua vida amorosa, meu querido, minha querida, você necessita urgentemente olhar para dentro de si e fazer os ajustes necessários para que você viva o seu plano divino pessoal intensamente, de maneira plena, porque quando você vive aquilo que é seu por direito divino, todas as coisas são acrescentadas. Todas as coisas periféricas que você quer, que você necessita, que você almeja, que você deseja, são acrescentadas quando você cuida primeiro de você. Mas é um cuidado real, é olhar para você e cuidar do seu corpo físico, mental, sentimental, emocional, espiritual, familiar, material, financeiro, profissional, moral. Quando você cuida de tudo isso em você, legitimamente e honestamente, e não a honestidade para que os outros vejam, mas a honestidade de você para com você mesmo, aí sim você cria condições de atrair para a sua vida aquela pessoa que vai não completar a metade que você é, mas que vai se unir a você e transformar esse inteiro que você é em um inteiro maior. Porque vocês irão se fundir e essa fusão vai proporcionar alegria, satisfação, paz, contentamento. A glória amorosa na vida das pessoas que não têm o destino regendo o campo do amor está em fazer o movimento para que aquela realidade se manifeste. Pense nisso, um grande abraço, um beijo no seu coração.
muita paz e muita prosperidade na sua vida. Esse é o desejo do meu coração na direção do seu coração.